E agora estaremos lendo do versículo 14 até o versículo 18, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então tomou Abimeleque ovelhas, e vacas, e servos, e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: Eis aqui a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: Vês que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros. E estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Meus queridos, nós vamos falar, baseado nesses versículos 14 a 18, da seguinte temática: para fazer a diferença. Abraão era para fazer a diferença, pois ele era profeta do Senhor. Nós sabemos que essa palavra profeta aqui não tem o sentido de adivinho, não tem apenas o sentido de alguém que revelava algo, mas falava daquele que, aonde chegava, falava a palavra do Deus Todo-Poderoso. Como profeta do Senhor, Abraão era um representante de Deus na terra, um proclamador da palavra divina. Então isso é interessante para nós entendermos muito bem o que quer dizer essa palavra profeta. Em momento algum, quando você ler a palavra do Senhor, de 12 a 24 de Gênesis, você vai encontrar qualquer profecia preditiva presente na vida de Abraão. O que está mais presente é a profecia proclamativa, ele falando do Deus que servia, do Deus que adorava, como fez aos moradores de Sodoma e de Gomorra. Então é importante atentar para essa particularidade bíblica. Nós podemos analisar que esse homem, como profeta de Deus, ele teria que ser diferente. Primeiro, porque ele estava debaixo dos cuidados de Deus. Segundo, ele foi escolhido porque conhecia as coisas de Deus. Mas, na verdade, Abraão se desvia da sua função precípua e toma o caminho da mentira, razão pela qual foi repreendido por um rei pagão, um rei que não tinha o conhecimento de Deus. E aí agora, esse Abraão passa por um ato de vergonha, de humilhação, porque outra pessoa, sem o conhecimento de Deus, vai reprová-lo pesadamente. Por meio da revelação divina, Abimeleque tomou o conhecimento de que Abraão era um homem de Deus, um homem que tinha acesso aos segredos divinos. Por isso, esse Abimeleque, ele vai devolver a mulher de Abraão, e não somente vai devolvê-la, mas ele dá a Abraão ovelhas, ele dá a Abraão bois e escravos. E dentre esses presentes, ele também dá tesouros. Mas não somente isso, ele dá um presente valioso, que segundo muitos estudiosos bíblicos, foi um presente com a estimativa de quantia de aproximadamente $400. Fora isso, além dos presentes, o rei determinou que enquanto esse Abraão e Sara estivessem ali entre eles, ninguém era para tocar em Sara. E segundo, além dos presentes, das dádivas, das recompensas, que o rei Abimeleque faz isso porque entende que Abraão era um homem de Deus e ele quer honrar esse homem de Deus, ele também diz para Abraão: escolhe qualquer lugar aqui na nossa terra para que você habite com a sua mulher, com os seus animais. Então, Abimeleque aqui, ele tem essa revelação de que Abraão era um homem de Deus. Meus irmãos,
Minhas irmãs, escutem bem. Já imaginou se Abraão tivesse procurado fazer a diferença, sendo um homem de verdade, pronunciando a verdade? Como Abimeleque não teria tratado ele ainda com mais honra, vendo como homem de Deus na sua verdadeira sinceridade? Mas, lamentavelmente, Abraão falhou nesse quesito. E agora o rei olha para ele como um homem de Deus, mas também como um homem falho, porque Abraão não procedeu com sinceridade para com Deus e também aonde ele estava. O procedimento errado de Abraão fez com que Abimeleque até protegesse doravante a Sara. Quando você pega essa expressão que nós lemos aí, que a palavra do Senhor diz claramente para nós. Olha aí no verso 16. E a Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos que contigo estão, e até para com todos os outros. E estás advertida. Essa expressão por véu, na verdade, pode ser um tipo de cobertura para evitar as críticas dos demais que haveriam de ser dirigidas a Sara. Por quê? Porque ela também mentiu. Ela disse que era irmã. Abraão disse que era irmão. Mas agora o rei quer proteger ela e ele faz com que esse véu esteja sobre a vida dela. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Ele protege Abraão, revelando para Abimeleque que ele era seu servo, que ele era profeta e que ele era casado, não deixando que a mulher fosse abusada pelo rei. E aqui ele agora protege a própria Sara. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Por isso, basta apenas confiar nele, porque ele traz proteção, ele traz a graça divina dele para conosco. Agora, queridos, depois de tudo isso, nós podemos analisar que também é um propósito de Deus tratar e preservar Abraão. Certa vez alguém me perguntou se o faraó tinha possuído a Sara. Eu creio, queridos, particularmente que não, porque Deus está preservando alguém para um propósito muito sério, para um propósito específico. Então ele quer conservar essa linhagem familiar para a vinda do seu filho Jesus, o Messias. Então, assim como ele protegeu Abimeleque para que ele não tocasse nessa mulher, pode crer-se que quando o faraó levou Sara, ele a colocou no seu poder, mas que não teve relações sexuais com ela, porque Deus tinha um propósito específico para com essa família. Então, resumindo aqui, para concluir, agora Abraão ora a Deus para que seja removida a aflição que fora enviada a todas as mulheres daquela região. Isso porque, devido ao procedimento de Abimeleque em ter tomado Sara como sua mulher, então Deus enviou uma aflição ou maldição, trazendo esterilidade para as mulheres ali daquela cidade de Abimeleque. Creio que depois desse acontecimento, Abraão aprendeu a lição. Ele saiu com 2 lições na mente. Primeiro, a experiência. Ele agora tornou-se mais experiente, mas ficou um estigma, porque ele foi envergonhado perante Abimeleque. Tudo por causa da mentira e por não confiar plenamente no cuidado de Deus. Que jamais venhamos trilhar esse caminho e que Deus possa nos livrar da mentira, que sejamos sinceros em tudo, para que o seu nome seja glorificado em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.